Boa tarde, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 19, nós vamos dar início à nossa aula de matemática. Nossa aula está sendo um pouquinho diferente do habitual, não é mesmo? Mas não se preocupe, vai ser legal do mesmo jeito. Eu convido você a pegar o seu livro de matemática e abrir na página 125. Vamos lá? Na página 125 fala sobre medida de capacidade. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, se você observar as embalagens dos produtos que consumimos, como leite, refrigerante, suquinho, perceberá que elas vêm sempre indicando a quantidade de líquidos que ela tem. Dessa maneira, é possível saber a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente. Podemos medir a capacidade de líquido que cabe no interior de um recipiente utilizando uma xícara, uma garrafa de água, uma caneca ou um copo. A unidade padrão do litro é a letrinha L. Mas você também já deve ter visto algumas embalagens de líquido que tem a sigla ml. Pois bem, a sigla L significa litros e ml significa milímetros. Então, se você vê algum recipiente de líquido que tem a letra L, significa que esse recipiente contém mais líquidos do que os recipientes que possuem ml. Por quê? Porque litros é a maior capacidade do que ml. Agora que você já sabe a diferença de litros e mililitros, nós vamos fazer essa atividade. Vamos lá? Na página 126 do livro de matemática diz assim: marque um X no que compramos por litro. Então, nós temos a imagem de uma maçã, um suco, um leite e carne. Você vai marcar um X nos objetos que nós compramos por litros, certo? Na questão 2 diz assim: contorne o recipiente que tem mais líquidos. Então, nós temos um galão de água de 20 litros, um pote com 1,5 de ml, uma garrafa de 500 ml e uma garrafinha de 150 ml. Você vai marcar um X no recipiente que contém mais líquido. Lembrando que litros é a maior capacidade, é mais capacidade do que ml, tá? 3. Contorne o recipiente que tem menos líquido. Então, você vai observar que desses recipientes, quais deles têm menos líquido, ok? Depois disso, você vai virar o livro na página 127 para continuar respondendo os exercícios. Na questão 4 diz assim: vamos procurar no diagrama o nome de 6 produtos que podemos comprar por litro. Como alguns de vocês não sabem ler, eu vou dizer a vocês quais são as palavras que vocês devem procurar. Vocês devem procurar por álcool, leite, óleo, água, gasolina e vinho. Não se preocupe que eu estarei colocando as palavras aqui, porque desse jeito você pode observar a escrita das palavras e procurar no caça-palavras, tá certo? Na questão 5 tem assim: Toby, o gato de Zezinho, precisa encontrar o caminho correto do alimento que o faz crescer com saúde e que é vendido por litro. Ajude-o a encontrar esse caminho. Dica: é o caminho com maior soma. Então, aqui tem um gatinho e você vai levar o gatinho ao alimento que é vendido por litro. Para saber qual é, você deve somar os números do caminho e o número que der o maior resultado é o caminho correto, certo? Depois disso, você vai passar o livro para a página 128 para continuar a responder os exercícios. Na questão 6 diz assim: dos objetos abaixo, marque um X naquele que podemos comprar por litro. Então, tem 3 objetos aqui, você vai marcar aqueles que podemos comprar por litros. 7. Ligue cada objeto à sua unidade medida correspondente. Então, nós temos o metro e o litro. Metro nós aprendemos na aula passada. E aqui litro. Você vai ligar o que a gente compra
por metro para a palavra metro e o que compramos por litro para a palavra. Depois que você terminar a página 128, você vai continuar os exercícios na página 129, que diz assim: Marcelo utilizou a caneca verde para encher a chaleira e fazer um chá. Bia usou a caneca amarela para encher de água a mesma chaleira. Então, vocês podem observar aqui que a xícara verde tem 250 ml e a xícara amarela tem 100 ml. A pergunta: quem precisou usar mais canecas para encher a chaleira de água? Bia ou Marcelo? Aí você vai observar as ml de cada xícara para poder saber quem utilizou mais, tá? 9. Observe a cena abaixo e responda as perguntas. Então, nós temos duas crianças aqui. Uma menina com balde de 10 litros e um menino com balde de 10 litros. Porém, eles dois estão enchendo com recipientes diferentes. A menina está com recipiente maior e o menino com recipiente menor. Depois que você observar essas imagens, você vai responder as perguntas com sim ou não. Letra A. Carlos vai encher primeiro? Se sim, você coloca sim. Se não, você coloca não. B. Lili tem mais líquidos? C. Carlos precisará de mais garrafas? D. Lili precisará de muitas jarras? Lembrando que para responder essas perguntas, basta observar o desenho, ok? Por último, vocês vão abrir na página 130, que diz assim: Júlia foi ao supermercado com a sua mãe. Elas compraram vários produtos. Pinte os produtos que são vendidos por litros. Então, você vai observar os desenhos aqui do que Julinha comprou com a sua mãe e vai pintar somente aqueles que a gente compra por líquido, certo? 11. Você já sabe que para medirmos o leite, a água, a gasolina e outros líquidos, usamos a medida de capacidade chamada litro. A metade de 1 litro chama-se meio litro. 1 litro tem 2 meios litros. Observe as imagens e marca que representa 1 litro. Então, você vai observar as imagens aqui e aquelas que juntando os meios litros formar 1 litro, você vai marcar um X. Bom, essa foi a nossa aula de matemática de hoje, certo? Lembrando de colocar a data da aula de hoje nas páginas de livros que vocês fizeram, certo? E não precisa colocar se é para casa ou se é para sala. Basta somente colocar a data, tudo bem? Ah, também não esquece de avisar a mamãe e o papai para tirar a foto e mandar para que eu possa corrigir, tudo bem? Um beijo e até amanhã.